Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora temos muitas informações envolvendo o Flamengo, jogador que vai passar por cirurgia. Felipe Luiz e José Boto foram a um jogo lá em Portugal, ambos estão em Portugal, e eles foram a um jogo e segundo a imprensa, eles foram para observar um goleiro que é brasileiro. Nós vamos trazer essa informação. Nós apuramos sobre essa situação e vamos trazer para vocês. E tem também Vinha dizendo adeus ao Flamengo. E a gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também, é claro, compartilhar esse vídeo com geral, para todo mundo ficar sabendo de tudo que acontece lá no Flamengo. Importante também, não deixe de hypar o vídeo, tá? Isso é muito importante. Eu vejo muita gente me parando na rua, falando, mandando mensagem. Ah, tô hypando o vídeo. Pô, bacana, obrigado, de verdade. Qualquer ajudinha será super bem-vinda. Agora vamos para as informações. O Flamengo acabou de divulgar uma nota oficial nas redes sociais falando sobre o Saúl Ñíguez. O jogador Saúl irá se submeter na próxima semana na Espanha a uma cirurgia no calcanhar esquerdo. O jogador vinha se queixando há cerca de 3 meses de dores e desconforto. Desde então, vem sendo acompanhado pelo Departamento Médico do Flamengo de forma contínua. A decisão pelo procedimento, que é minimamente invasivo, aconteceu após uma criteriosa avaliação médica acompanhada pelo Departamento Médico do clube. A cirurgia será realizada pelo Dr. Niek van Dijk, referência mundial no assunto. A data da cirurgia será informada após a consulta final com o médico holandês, disse aí o Flamengo. Pelo que eu soube, tá, nos bastidores, o jogador ele teve que definir hoje, porque até o próprio presidente BAP estava incomodado com a demora para tomar essa decisão. Por quê? As férias estão passando, e quanto mais tempo passar, é pior para o período de recuperação. Vai demorar mais tempo para ele voltar. Essa cirurgia aí, embora não seja nada grave, mas o jogador tende a ficar pelo menos 3 meses longe dos gramados. Se ele tivesse passado pela cirurgia no começo das férias, pelo menos 3 semanas já teriam aí de recuperação. Então o BAP até estava incomodado nos bastidores, pediu para o jogador tomar uma decisão e a decisão veio. E a tendência, porque a consulta vai ser, a próxima consulta é no dia 5, segunda-feira. E aí eles vão bater o martelo sobre a data da cirurgia. Que bom que ele tomou essa decisão, agora é fazer o processo de recuperação da melhor maneira possível para voltar o quanto antes aos gramados e, claro, com a melhor condição para poder atuar em alto nível, porque estamos falando de um calendário brasileiro que será puxado para o Flamengo. Só em fevereiro, Supercopa do Brasil. Tô falando com ele. Informação aqui, foi mal, galera, ao vivo. Tô falando com ele aqui. Vamos lá. É isso, sobre o Saúl tá definido aqui. Agora vamos falar sobre o próximo assunto. Vinha dizendo adeus ao Flamengo. Ele está indo para o River Plate. E pelo que eu apurei, a negociação ficou da seguinte forma entre os clubes. Empréstimo com obrigação de compra. E será uma obrigação de compra se ele disputar pelo menos 50% das partidas do River Plate na temporada. Se ele bater essa meta, o River Plate é obrigado a comprar o jogador junto ao Flamengo. Pelo que eu sei, 50% dos direitos econômicos do atleta, tá? O Flamengo é dono de 100% e a obrigação de compra por 50% do atleta. Então, tá tudo acertado. Em breve o jogador vai viajar para poder se apresentar ao River Plate. O Flamengo, portanto, negociando um lateral esquerdo, tem 3 atualmente no elenco. A minha opinião, eu não botaria essa obrigação de compra. Eu acho que o Vinha vai ser jogador importante em determinado momento, porque a gente não sabe se o Alexandro vai continuar no Flamengo em 2027. Mas ele performando,
o River Plate, ele entrando em campo pelo menos 50% dos jogos, o River Plate vai comprar 50% do atleta, deixando 50% com o Flamengo. Valor, Vini, eu até sei, mas a fonte pediu para não falar agora até que tenha a assinatura do contrato. E após a assinatura, eu noticio aqui para vocês. Para quem vai me perguntar, eu tenho certeza que tem alguém se questionando aí. Quanto será que o Flamengo pagou, botando a mão na cabeça? Calma, eu vou trazer para vocês. O Flamengo comprou o Matias Vinha na ocasião por 8,1 milhões de euros. Na ocasião deu cerca de 43 milhões de reais. Eu espero que esse 50% seja pelo menos 4 milhões de euros. Pelo menos. O Flamengo não pode... mas é um jogador que passou por cirurgia, se desvalorizou. Beleza. Mas o Vinha é bom jogador, vai disputar a Copa do Mundo e é melhor até mesmo que o próprio Ayrton Lucas. Então, eu espero que seja pelo menos 4 milhões de euros por 50%. Vamos falar agora de Felipe Luiz, José Boto, indo a um jogo em Portugal e algumas pessoas noticiando que eles foram ver um goleiro brasileiro que atua no Gil Vicente. Pois é, Felipe Luiz e José Boto, eles foram ver o jogo Gil Vicente Sporting. E aí, logo depois que a imprensa portuguesa colocou nas redes sociais imagens do treinador e também do dirigente do Flamengo assistindo ao duelo das equipes portuguesas, a ESPN noticiou que eles foram observar o goleiro Andréu, brasileiro, atualmente no Gil Vicente, cria do Botafogo, está no Gil Vicente desde 2021, tá? E 24 anos. Depois da ESPN noticiar, eu fui ouvir todos os lados. Primeiro eu procurei o empresário. O empresário garantiu que o Flamengo não fez nenhum contato. Ele tem contrato com o Gil Vicente até o meio desse ano, ou seja, está livre para assinar um pré-contrato e sair de graça. Ele falou que o Flamengo nunca fez nenhum contato, alguns clubes até fizeram, inclusive do Brasil, sondagem, mas nenhuma proposta oficial. E no Flamengo me relataram que não procede, que eles não precisam ir a nenhum jogo para observar nenhum jogador, ainda mais sendo um goleiro. Eles foram porque eles estão juntos em Portugal, tiveram uma reunião, e os caras são viciados em futebol, pelo menos foi o que me relataram. No Flamengo. Inclusive, no Flamengo me relataram que o goleiro que está no alvo continua sendo Gabriel Brazão, jogador do Santos, e o Santos alega que até o momento o Flamengo não apresentou nenhuma proposta. Então, resumo da ópera. O empresário do André nega que tenha sido procurado pelo Flamengo. O Flamengo nega que o dirigente e o treinador foram observar o goleiro André, que eles não precisam observar goleiro, jogador, ainda mais goleiro, para ser reserva do Rossi, indo a um jogo. Eles foram porque eles estavam juntos e os caras são viciados. No Santos, falaram que o Flamengo não apresentou nenhuma proposta pelo goleiro Brazão, ainda, pelo menos até o momento. E o Flamengo alega que o André não está na mira do Flamengo, de maneira oficial. Eles falam que o goleiro Brazão continua sendo o plano A e o jogador que eles querem para a posição de goleiro. Então, acho que eu consegui resumir muito bem para vocês toda a situação envolvendo esses atletas. Uma última aqui, tá? Eu soube que o zagueiro Vitão, novo reforço do Flamengo, que vai se apresentar aqui no Rio de Janeiro ao Flamengo no dia 9 de janeiro, pediu para jogar com a camisa 44 no Flamengo, tá? Vamos ver se esse será o número que ele vai utilizar no novo clube dele. Quero falar agora sobre o Flamengo, que não desistiu de Caio Jorge, mesmo depois de outra proposta recusada pelo Cruzeiro. Embora já exista dentro da Gávea a busca por um outro nome ainda não revelado. Deixa eu explicar primeiro sobre o Caio Jorge. Nessa quinta-feira, o Flamengo fez mais uma oferta ao Cruzeiro, proposta que chegaria a 32 milhões de euros, incluindo dinheiro e Everton Cebolinha. O Cruzeiro recusou na hora. A nova proposta que o Flamengo deve enviar a qualquer momento prevê o repasse do Everton Cebolinha mais 27 milhões de euros. Dessa maneira, o Flamengo entende que está oferecendo um pacote de 35 milhões de euros. Conversei
na noite dessa quinta-feira com o dirigente do Cruzeiro e já dá para cravar que essa proposta será recusada. Por 35 milhões de euros não haverá negócio. A única chance de 35 milhões de euros garantirem um acordo seria se nesse bolão estivesse incluído o Luiz Araújo, que é um jogador que agrada demais ao Cruzeiro. O Flamengo não tem a intenção de incluir Luiz Araújo no negócio e haverá necessidade de subir essa oferta caso o Fla queira continuar tentando a contratação do Caio Jorge. Só para completar, dentro da Gávea há uma especulação cada vez maior de que o rubro-negro procura já um outro nome para a camisa 9, especialmente depois do desacordo com o Tati Castellanos, novo reforço do West Ham, e de toda essa dificuldade envolvendo o Caio Jorge. O nome não foi revelado, mas vale a lembrança de que recentemente o Flamengo sondou o Cauã Elias, jogador revelado no Fluminense e que vive grande fase no Shakhtar, e Paulo Dybala é um velho conhecido dos dirigentes e também de alguns jogadores do Fla. O atacante argentino que pertence à Roma e tem contrato apenas até a metade do ano. O grande problema é que o Dybala tem sido titular da Roma. Você, na condição de dirigente do Flamengo, buscaria quem para jogar como 9? Disputando a posição com o Pedro, já usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau, tchau!